Então vamos lá, né? Hoje o tema é um pouquinho diferente, mas nós vamos falar sobre armas de fogo. Se você é caçador, atirador, colecionador, aquele CAC, ou conhece alguém que tem uma arma registrada nessa condição, então essas informações vão para você. E agora preste atenção aqui em mim, tá? A Polícia Federal acabou de publicar uma instrução normativa agora em abril de 2026, este mês, que pode salvar o seu acervo e pode fazer com que você não tenha que tomar uma decisão muito apressada nas próximas semanas. E mais, e tem gente entrando em desespero praticamente, né, achando que vai ser obrigado ali a eventualmente entregar um equipamento, né, para a Polícia Federal, porque o sistema simplesmente mudou. E agora eu vou lhe contar o que é que na base oficial mudou e que é verídico, e aquilo que não é, para você conseguir tomar uma decisão mais acertada e preservar o seu CR e também a renovação do seu acervo. Para isso, preste atenção aqui em mim, tá? Pois bem, vamos lá. Durante décadas, quem fiscalizava colecionadores, atiradores e os caçadores desportivos no Brasil era o Exército. E aí, todos nós sabemos que houve uma plataforma, que era essa de gestão Sigma, e houve, em junho de 2023, um decreto do atual governo que mudou essa administração e passou do Exército para a Polícia Federal. Mas a transferência só virou uma realidade operacional agora em junho de 2025, com a instrução normativa, a número 311/2025. Ou seja, durante julho do ano passado, quem manda no acervo administrado pelos CACs não é mais aquele coronel da Polícia Militar ou mesmo delegado da Polícia Federal na sua circunscrição. A gente tem a realidade de que a Polícia Federal passou a administrar. A partir de abril de 2026, com a instrução normativa 330, o oxigênio que faltava chegou. Porque mais de 1,5 milhões de certificados de arma de fogo, os famosos CRAFs antigos, estariam vencendo no mesmo dia, 27 de julho de 2026. E a própria Polícia Federal reconheceu que ia colapsar o sistema. Por isso, a instrução normativa 330. E o que é que ela fez? Ela escalonou, ela distribuiu vencimentos mais longos para que na data de aniversário, cada dono de arma tivesse que tomar uma gestão para renovar os seus CRAFs. Em linhas gerais é isso, a gente vai explicar melhor. Mas para você também entender o tamanho dessa coisa, a gente vai tentar explicar aqui em um mnemônico, em um quadro, para você conseguir visualizar bem, tá? A gente vai organizar aqui os blocos da Lei 10.826, que é o Estatuto do Armamento, o Decreto 11.615 de 2023, que foi a reorganização dos CACs, a Instrução Normativa 311/2025, a Instrução Normativa 330/2026 e o escalonamento dos CRAFs antigos pelo Decreto 12.345, também de 2024, tá? Isso tudo vai ficar aqui explicado. Agora volta aqui para a tela. Então a base normativa dos CACs hoje, em ordem, primeiro, a Lei 10.826. É a espinha dorsal disso, né? Depois vem o Decreto 611, que mudou toda aquela materialidade, cortou a quantitativo, criou os níveis 1, 2, 3 de atirador, transferiu a competência para a Instrução Normativa 311 e regulamentou ali a operacionalização da Polícia Federal, com 36 definições técnicas de procedimentos, lembra? Depois a Instrução Normativa 330, o Decreto 12.345, que mudou a habitualidade e saiu aquela coisa de treino por calibre, né? E agora é treino por grupo de armas. Isso melhorou muito a vida de quem tem acervo robusto. Mas importante, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, avocou para si aquela competência de julgar essa matéria, ou seja, juiz de primeiro grau não pode mais derrubar esse decreto. A discussão individual ficaram suspensas, tá? Então não adianta procurar advogado para entrar com mandado de segurança contra decreto. Não vai mais funcionar porque o Supremo avocou para si essa competência legislativa, tá bom? Mas veja, mas doutor Ricardo, e o que eu faço com aquele meu equipamento lá? Como é que eu vou renovar esse CRAF? Calma que eu vou explicar tudo direitinho e você vai entender o que você vai ter que fazer. Hoje, abril de 2026, o atirador desportivo está dividido em 4 níveis. Também vou colocar aqui na tela para vocês entenderem como é que ficou esses 4 níveis. A tabela desses 4 níveis vai ter o nível 1, que é aquele que pode ter até 4 armas permitidas, 4.000 munições por ano, até 2.000 se forem .22, 8 habitualidades por grupo em cada 12 meses. O nível 2, até 8 armas permitidas, 10.000 munições, 16 .22,
12 treinamentos e 4 competições com 2 estaduais, tá? Já o nível 3 é aquele de 16 equipamentos, sendo 12 de uso permitido, 4 de uso restritos. Isso aqui é excepcional, né? Em caráter absolutamente restritivo. 20 mil munições, 6 mil das restritas, mais um limite de até 32 mil em competições para uso de calibre 22, 20 treinamentos, 6 competições, 2 nacionais ou internacionais. E o último, que é o de alto rendimento, né? Aquele que pode possuir até 16 equipamentos, sendo 8 restritas, exige filiação em confederação ou liga nacional e ranking no Brasil ativo, tá? Então veja, esses são os 4 níveis. Agora volta aqui pra gente. O caçador excepcional, aquele de 6 equipamentos, sendo 2 que podem ser de uso restritos, com 500 munições por ano, ele tem que ter autorização do IBAMA, tá? E aí o CTF e a declaração de dono do imóvel, onde eventualmente ele faz a caça dele. O colecionador já é diferente. Você pode ter uma arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre, procedência. Não tem um teto numérico fixo, mas tem um filtro de unicidade. O colecionador é um único que está dispensado ali de filiação em clube, habitualidade no formato dos outros atiradores, tá? Então isso aí a gente tem que tomar muita atenção. Sobre os calibres, agora presta atenção. A fronteira voltou para o que existia lá em 2019. Permitido é arma curta de energia até 407 joules e longa até 1.260 joules. Na prática, o ponto .22, ponto .38, 380, tudo isso está permitido. Restritos seriam 9mm, ponto .40, ponto .45, os calibres de fuzil, o 5.56, o 7.62, o fuzil 380 e olha que importante, né? Toda essa espingarda semiautomática, independente do calibre, virou então arma de uso restrito. Então isso aqui é o que nós temos hoje. Aqui é onde eu vejo que a gente perdendo arma porque não está tomando muitos cuidados e esses alertas eu acho que vocês precisam ter. A primeira pegadinha, se você comprou uma arma restrita antes de 21 de julho de 2023 e está com CR no nível 1, aí sim você vai ter que correr para o nível 3, para não perder essa arma, mas tenha calma. A própria Polícia Federal, em ofício oficial à indústria, em ofícios circulares que foram disponibilizados ali na circunscrição do Rio de Janeiro, esclareceu que quem comprou armas de uso restrito antes do decreto pode permanecer no nível 1 e renovar o CRAF normalmente, desde que mantenha a habitualidade, inclusive armas de calibre permitido em excesso também estão nessa ressalva. O risco de confisco que o Exército havia imposto acabou, né? E aí a gente tem vários nomes, como o Fabrício Rabelo, que ele fala muito bem sobre isso, tá? A segunda pegadinha, e essa é fatal, né? Se você comprou arma restrita depois de 21 de julho de 2023, está no nível 1 ou 2, agora sim, você precisa progredir para o nível 3, antes da renovação do CRAF, ou vai perder essa arma de fogo. E lembre, a progressão de nível exige permanência mínima de 12 meses em cada nível. Então não tem pulo, não tem salto. Quem está no nível 1, sobe para o nível 2. E isso daqui a um ano. Do 2 para o 3, em mais um ano. E ainda tem que comprovar habitualidades, tá? Específicas em cada nível, pelos grupos, como a gente viu lá em cima, né? Arapuca foi armada faz muito tempo, mas ainda dá para escapar. Só não dá para empurrar tudo isso com a barriga, o tema ele é muito sensível. E a terceira pegadinha é o sistema que migrou, mas o seu CR pode não ter migrado. Tem CAC com registro válido e tudo em dia. E que abre o Sinarme CAC e não acha o próprio cadastro. Por quê? Porque a sincronização entre o Sigma do Exército e o Sinarme CAC da Polícia Federal é manual e quinzenal, e ela é insuficiente. A própria polícia já reconheceu que seu cadastro não está ativo e alinhado. Por isso, eles precisam de mais tempo para realizar essa migração. A quarta pegadinha, vistoria nos endereços. Se você tem 2 endereços registrados no CR, mesmo em estados diferentes, a Polícia Federal foi vistoriar um desses 2, não se surpreenda. Isso está nas respostas oficiais que a própria Polícia Federal já deu. Tem gente que esquece que tem endereço lá na chácara, cadastrado, lá no sítio, e acaba levando um susto com a visita, tá? A quinta pegadinha. Essa é técnica e o pessoal esquece, né? O laudo psicológico. A validade é de 2 anos. Se você vai renovar o CRAF, o laudo estiver vencido, você vai ficar paralisado nesse processo. Em 2026,
com fila de psicólogo credenciado lotada, marcar um agendamento desse pode demorar muito tempo. Então não brinque com fogo e antecipe essa sua visita ao psicólogo. Sexta pegadinha, os acessórios, silenciadores, máquinas de recarga, e aí preste muita atenção, porque essa confunde muita gente, tá? Mesmo a Polícia Federal tendo assumido a gestão dos CACs, a competência sobre os assuntos das máquinas de recarga e sobre as séries de produtos controlados continua com o Exército, no SIGENCORP, né? Aquele sistema antigo que a gente já utilizava. Você vai pedir um silenciador no Sinarme CAC, não vai funcionar. Provavelmente eles vão negar, e quem deve fazer essa gestão ainda é o Exército, tá bom? Agora eu vou colocar uma tabela aqui com um checklist prático para você conseguir identificar quais são as etapas, né, que você tem que fazer daqui para frente e não se perder no seu processo, tá? Anota aí, pausa o vídeo, porque essa parte talvez é que vai valer muito a pena e vai fazer você economizar dinheiro. Confirme se o seu CR e os seus CRAFs estão migrados para o Sinarme CAC. Entre lá na Polícia Federal, pelo gov.br e verifique. Se não migrou, abra um processo no DELERM, né, que é uma delegacia de gestão das migrações dos processos de transferência dos acervos de CAC. Confira o seu mês de aniversário e marque uma agenda antes da data limite que foi estabelecida lá na Instrução Normativa 330 de 2026. O aniversariante de agosto tem prazo até 31 de agosto de 2026. O aniversariante de setembro até 30 de setembro de 2026. E assim por diante, até agosto de 2027. Faça a renovação no prazo. 3. Faça uma planilha do seu acervo para cada um dos equipamentos. Data de aquisição, se antes de 21 de julho de 2023, se é de uso permitido restrito, grupo, habitualidade. Isso vai ser um raio-x para você. 4. Se você tem um equipamento de uso restrito, pós-decreto, e não está no nível 3, comece hoje a planejar a progressão. Não tem milagre, são 12 meses por nível e habitualidades. 5. Audite as habitualidades dos últimos 3 anos por grupos de arma e não mais por calibre, tá? Se for habitualidade que não tenha completado, comece a frequentar os clubes o quanto antes. Isso dá tempo para que você possa se regularizar e pode ser que muita gente se salve nisso. 6. Confira o seu laudo psicológico. Se venceu há menos de 6 meses, marca a renovação. E não atrase isso, porque a fila está cada vez maior. Não deixe para a última hora. 7. Documente tudo, né? Print tela do Sinarme CAC, o número do protocolo, o recibo de pagamento da taxa, declaração de clube. Se der algum problema no sistema, você precisa ter tudo isso como prova para trazer a ideia de que você cumpriu os prazos. E o item mais importante, consulte um advogado de confiança especializado em direito das pessoas que possuem equipamentos dessa natureza, né, e para revisar esse seu caso. Cada CAC tem uma situação particular. Herdou uma arma, tem um registro antigo há mais de 10 anos, tem uma arma no Sigma, tem uma arma no Sinarme, tem um CR vencido, prazo de transição, foi antes do decreto, depois do decreto. Então, cada situação merece uma análise individualizada. Olhe, é assim que, infelizmente, está o cenário dos CACs aqui em abril de 2026. Eu precisei analisar isso, por isso estou fazendo esse vídeo. A Polícia Federal, então, assumiu, está dando ali as interpretações de vários pontos omissos e até, em alguns casos, postergando decisões, né? Mas a burocracia ainda existe, o sistema é instável, os prazos são curtos e o Exército ainda tem uma parcela de gestão. E se esse vídeo te ajudou a compreender melhor todos esses meandros, né? Deixa aqui o seu questionamento que a gente pode responder as principais dúvidas, tá? Compartilhe com aquele seu amigo que tem um equipamento e que pode também precisar dessas informações, inclusive relacionadas às atualizações de abril de 2026. Inscreva-se no canal, que a gente continua trazendo conteúdos atualizados sobre vários temas e, excepcionalmente, a gente vai trazer conteúdos dessa natureza, porque a gente tem aí algumas atividades a serem feitas com alguns clientes, por isso a gente precisa se antenar. Como esse é um conteúdo que geralmente não é disponibilizado, o tema não é comercial, não há volume desse tipo de demanda para se ter um escritório focado, especializado nisso, pelo menos não aqui na nossa realidade de atuação. Então, fazendo as análises, eu vou trazer conteúdos atualizados para vocês, tá certo? E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.